Oi pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma aula de biodireito, bioética e biotecnologia. Na aula de hoje nós vamos discorrer sobre reprodução assistida, alguns elementos técnicos e jurídicos que vocês vão ver a complexidade que esse tema pode apresentar. Nessa primeira aula sobre reprodução assistida, é válido enfocar a importância que tem tido na atualidade o estudo da bioética e do biodireito. A bioética é aquele campo de atuação onde a moral e a ética tomam aquele vulto maior e delimitam o pensar humano. Ela traz problematizações que precisam ser dirimidas, que precisam ser administradas pela lei. Esta carga legal compõe o biodireito, uma área nova, relativamente nova, de ensino do direito, do ensino jurídico, mas que se desenvolveu numa rapidez enorme, porque eu costumo dizer que em matéria de biotecnologia o céu é o limite, e da biotecnologia desmembraram-se inúmeras problematizações, e uma delas, bastante importante, abrange a temática da reprodução assistida. No fim da aula, eu vou disponibilizar para vocês um bônus, um presente, um artigo de minha autoria que vai enfatizar a importância do biodireito, mas isso é para quem assistir até o final. Fica comigo até o final, aproveita bem a aula, aproveita bem essa oportunidade. Eu vou, inclusive, na aula de hoje, vou mesclar uma decisão recentíssima do STJ que envolve matéria de reprodução assistida, uma decisão bastante polêmica de maio agora de 2019, uma decisão que criou até um certo conflito. Por isso, fica comigo nessa aula e aproveita o bônus. O objetivo de uma aula, qual é? Qual é o objetivo de vocês estarem aqui assistindo uma aula? Dominar a bioética e o biodireito, não sei se dominar completamente, mas ter os primeiros passos, os segundos passos, dar um passo adiante no aprendizado destas duas matérias que estão coligadas e que, como eu falei agora há pouco, elas trazem uma intensa gama de novidades no mundo moderno, porque existe o quê? Uma lacuna muito grande de profissionais na área. Então, aquele profissional que conhecer bioética e biodireito vai estar automaticamente suprindo um déficit do mercado, vai estar aprendendo a dirimir, a administrar uma lacuna existente, ou seja, vai estar um passo à frente, um passo adiante nessa seara. E é muito importante conhecer muito bem reprodução assistida, porque todo disso vai bater nas portas do seu escritório. Como apresentação, eu posso dizer para vocês de cara que é muito importante conhecerem a evolução do biodireito, como ele se destrinchou partindo da Constituição Federal, dos tratados internacionais, de convenções, da lei ordinária, do Código Civil, do Código Penal, até da CLT, no que tange as relações trabalhistas, das leis especiais, para tentar aí dar um conforto jurídico e médico para os casos concretos do dia a dia. Aí vocês podem estar se perguntando, quem sou eu? Como é que eu sei de tudo isso? Será que eu não estou inventando? Eu sou advogada, eu sou nutricionista, eu trabalhei em hospital, em vários hospitais, fui estagiária, depois trabalhei como nutricionista contratada. Hoje eu sou mestre e doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP. Eu lecionei em várias faculdades e eu fiquei muitos anos lecionando a cadeira de biodireito na FMU. Depois eu trouxe, o apelo dos alunos foi tão grande que eu desenvolvi um curso na USP, junto na pós-graduação de Direito Civil da USP, da Faculdade Largo de São Francisco, abordando esse tema. E tive esta ideia totalmente online, acessível em matéria de tempo para os interessados. Por quê? Porque a matéria fez maior sucesso na graduação da FMU. Os alunos não paravam de me pedir mais aulas, simpósios, seminários. Eu
tinha uma gama enorme de orientandos, eu fiquei quase campeã de TCC, porque os temas são palpitantes, os temas são instigantes, são controversos, são complexos. E veja, a juventude, ela é muito ética, pode não parecer, mas ela é muito ética. A juventude gostava de discutir comigo questões de reprodução assistida, de transplante, de transfusão de sangue, de abortamento, proteção dos animais, proteção do feto anencéfalo. Todos esses assuntos tomavam muito interesse da juventude, a questão da sexualidade, disforia de gênero, tudo isso mais, a formação da família. Então, juntando toda essa experiência de escritório e acadêmica, eu resolvi montar, a pedido de alunos, a pedido de colegas, de amigos, de interessados, de pessoas que diziam: professora, nos ajuda, eu quero uma pós, eu quero estudar mais, eu quero um direcionamento nesta área tão fascinante que nos encantou aqui na faculdade, que nos encantou na classe. Alunos se matriculam na nossa classe de pós-graduação porque querem buscar o biodireito. Então eu tornei acessível a todo mundo. Basta você acessar, ele está à sua altura, a acesso de um clique. Todo esse conhecimento, toda essa bagagem está aí à disponibilização para vocês. Por isso eu criei o primeiro programa de biodireito e bioética totalmente online, para tornar justamente acessível para todos aqueles que estão interessados no tema. Falar sobre esse tema é o meu grande prazer, é minha grande alegria, é minha grande fascinação, porque o tema é instigante, é fascinante, eu gosto de ajudar, de empurrar para frente, eu estou sempre compartilhando nas mídias sociais, seja no Instagram, seja na minha página do Facebook, eu estou sempre postando artigo, postando novidade, postando comentários que eu vejo no próprio Facebook. Muitas vezes eu vejo uma chamada do Facebook, aconteceu tal coisa. Eu falei, será que isso é verdade? Onde está isso aí que eu não vi? O que é isso aqui? E nem tudo que a gente vê ali é verdade. E nem tudo que a gente procura no Google está super correto. Outro dia eu quis saber se tinha alguma novidade em matéria de diferenciação de namoro qualificado e união estável. Eu mesma falei, será que tem alguma novidade? Será que evoluiu alguma coisa e eu não estou sabendo? Fui eu lá no Google. Pasme, páginas e páginas e páginas de artigos. Na hora que eu fui ver, 90 e tantos por cento, mais de 95% citando a mim. Porque eu vou atrás do vanguarda e eu amo de paixão compartilhar isso com todo mundo que, como eu, compartilha do amor pelo estudo, pelo desenvolvimento, pela novidade, pelos direitos humanos, porque bioética e biodireito nada mais é do que proteger a vida, do que proteger teu semelhante, do que postergar qualquer tipo de abuso à dignidade dessa pessoa, ou deste animal, ou do meio ambiente. Diminui o sofrimento humano. Por isso ela desperta uma paixão ética em todos aqueles que, de uma certa forma, têm o menor contato com a matéria. Então, partindo deste princípio, vamos à nossa aula de reprodução assistida, alguns aspectos concretos, alguns aspectos doutrinários e agora com uma ênfase nessa última decisão do STJ. O tema de hoje, reprodução humana assistida, logo esse tema está absolutamente ligado e diretamente à estrutura da família. Família. O que é a família senão aquele locus onde se insere o homem para que tenha o mais pleno desenvolvimento da sua personalidade e potencialidades? Na lição de Santiago Dantas, um dos precursores do estudo do tema, família tem uma visão sociológica, é aquele locus, portanto, que agrega, que protege, que insere o homem dentro da sociedade. Família também é conhecida como a célula máter da sociedade. É uma estrutura que onde floresce forte, ali floresce o Estado. O rosto da família mudou de acordo com a evolução do tempo histórico, passando de uma família grande, gigante, onde estavam inseridos o pater familias num topo, mulher e filhos, e até os parentes e até os empregados, para uma visão de família nuclear,
uma relação pautada na afetividade, no direito civil e na biologia, entre marido, mulher e filhos. Diversas formas de família se descortinam na pós-modernidade. E também, nessa mesma pós-modernidade, diversas formas de parentesco e filiação, também por via de consequência, ali afloram. O que seria o parentesco? O que a gente pode definir como relação de parentesco? Relação de parentesco é um vínculo que une os membros da mesma família e ele pode ser de 3 formas principais: natural, ou biológico, ou sanguíneo, civil ou outra origem. E que outra origem é essa? Uma família formada no vínculo da afetividade, ou mais conhecido por socioafetividade, elencado na pós-modernidade como princípio jurídico possível de ser pleiteado em juízo. O que pode ser pleiteado em juízo? O amor? Não, porque o amor é um sentimento, o amor é uma emoção, o amor é algo intangível. Mas a presença física, o sustento, a consideração, o respeito mútuo, este sim pode na pós-modernidade ser garantido em juízo. Se fala na pós-modernidade, tem julgados nesse sentido, e todos eles, e a sua grande maioria, no sentido de responsabilidade civil por abandono afetivo, tendo em vista a socioafetividade. Esta previsão, natural, civil ou outra origem, decorre de lei, decorre da lei civil, está prevista no artigo 1593 do Código Civil. Lembrando mais uma vez aos senhores que o Código Civil faz parte do núcleo basilar legal do biodireito. Quem embasa o biodireito? Os códigos civil, penal, a própria CLT, a Constituição Federal, leis, regulamentos, tratados internacionais. A gama de elementos do biodireito é enorme, leis especiais e muito mais. Tendo em vista esse vínculo realizado entre marido, mulher e filiação em matéria de relação de parentesco que compõe a estrutura da família, destaca-se as modalidades de reprodução assistida, tema da nossa aula de hoje. A reprodução assistida, ela tem como escopo basilar, ela tem como objetivo principal sanear um problema reprodutivo dos casais, casados ou conviventes. A esse conceito se ampliou dentro do princípio da dignidade da pessoa humana prevista na Constituição Federal, que a pessoa solteira, independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero, também tem direito a se reproduzir. Também tem direito ao acesso solitário às técnicas de reprodução assistida. O grande problema do tema na atualidade é a falta de uma lei contundente que regule esse tema, que é muito amplo e muito complexo. Normas deontológicas regulam o tema através da Resolução 2117 de 2018 do Conselho Federal de Medicina. Então, o Conselho Federal de Medicina elaborou diversas resoluções, a cada 2 anos ele elabora uma, atualizando o pensamento e a técnica, o momento atual e a técnica, garantindo as diversas modalidades de família reconhecidas por lei, o direito à reprodução assistida. Nessa última resolução de 2018, o acesso às técnicas de reprodução assistida também são garantidas aos homossexuais e também aos transgêneros. Ampliou-se o aspecto, ou na verdade o espectro, de pessoas passíveis de fazer a cessão temporária de útero, aumentando até o 4º grau de parentesco e dando também a oportunidade da chamada gestação substituta não relacionada de acordo com a necessidade do casal.
Eu não tenho uma irmã, não tenho uma prima, não tenho uma mãe, uma nora, uma cunhada que possa volitivamente gestar para mim um filho, mas eu tenho uma amiga, eu tenho uma conhecida que pode fazer isso por mim. Então, eu entro com pedido no Conselho Federal de Medicina e, via de regra, analisados os casos, as peculiaridades do caso concreto, o Conselho autoriza e é elaborada, é realizada, então, a inseminação desta pessoa que gesta para outrem filho oriundo das técnicas de reprodução assistida. Vale ressaltar que este embrião a ser gestado pode ser produzido de forma bastante variada. Material do casal, esperma e óvulo do mesmo casal, casado ou convivente, ou com material de doador, apenas o óvulo do doador, apenas o esperma do doador, ou também de embrião doado. A gente vem aqui, então, para uma primeira questão. Quais são as modalidades de reprodução assistida que o nosso ordenamento jurídico conhece e que a nossa ciência médica é capaz de produzir? Duas são as modalidades principais: a reprodução homóloga e a reprodução heteróloga. A homóloga, como o nome está dizendo, é realizada através da utilização do material genético, óvulo e esperma do casal. Não há ingerência de terceiro nesta relação. O casal pode ser casado ou pode viver em união estável, sendo, pois, denominado convivente. Tanto faz. Aos dois tipos de casal é facultada a realização de reprodução assistida homóloga. Já a reprodução assistida heteróloga, também como o nome está dizendo, existe o material genético de doador, de terceiro, que gratuitamente, volitivamente e altruisticamente vai doar o seu material genético, o seu óvulo ou seu esperma, para fins de pesquisa, para fins de reprodução humana daquele que não tem o seu próprio material por qualquer tipo de doença, câncer, azospermia, oligospermia, etc. Aqui no Brasil, de acordo com a resolução do Conselho de Medicina, é vedada a compra e venda de material genético. Também prevê nesse sentido a lei de transplantes, que veda o transplante de ovário e também o transplante de ovário, por quê? Porque ele é produtor de óvulos, que são as células germinativas. E a mesma estrutura, o epidídimo masculino, produtor de esperma, também é vedado essas duas glândulas, produtoras de células germinativas, a lei de transplantes veda a transplantação para outrem, tendo em vista a identidade genética do ser humano e a preservação perene desta mesma identidade genética. Muito bem, então a reprodução assistida heteróloga, ela é realizada com material de doador. O embrião é feito com material de doador. Um segundo momento é, uma vez feito o embrião, existem basicamente cinco modalidades de técnicas a serem utilizadas de reprodução assistida, de acordo com o grau de dificuldade de engravidar natural que o casal encontre, chegando à sofisticação máxima de não poder gestar. Aí adentra-se para a seara da cessão temporária de útero, que não confere parentalidade àquele ser gerado. As presunções de paternidade, elas vêm consignadas no artigo 1597 do Código Civil, que é o único artigo do Código que, embora de forma bastante superficial, aborda a temática da reprodução humana assistida. Mais uma vez, eu digo que falta uma lei específica, uma lei especial nos moldes da lei de transplantes, nos moldes da lei de biossegurança, um verdadeiro estatuto da reprodução assistida. Eu
enquanto membro da Comissão de Bioética, Biodireito e Biotecnologia da OAB, a nossa comissão apresentou um projeto de lei nesse sentido, visando regulamentar a reprodução assistida, porque dela tem uma série de desdobramentos no campo não só da identidade da pessoa humana ou da filiação, da parentalidade, mas também de direitos sucessórios, trabalhistas, obrigacionais, entre outros. Uma questão que tem que deixar muito clara para todos os operadores do direito e até das ciências médicas é que não há relação de parentesco entre o doador de material genético e o receptor deste material genético que vai se inseminar com aquele material doado. Falando mais claramente, eu vou ao banco de material genético com meu marido, com meu companheiro, masculino ou feminino, numa família homo ou heteroafetiva, ou até vou sozinha e valho-me de material genético de doador. A partir daí, quem é o pai da criança? De acordo com o Código Civil, o pai da criança é o marido da mulher que fez a inseminação. Este é o pai da criança. O outro não é pai biológico, não é parente, não é nada. Foi apenas o doador do material genético e ambas as partes se beneficiam do sigilo ético deste doador. Nem as partes sabem o nome da pessoa que doou, nem o homem que doou, a mulher que doou seu material genético sabe para quem foi doado. Essas informações são mantidas nos bancos, são mantidas nas clínicas de reprodução assistida, sigilosamente, e poderão, eventualmente, serem disponibilizadas de médico para médico num caso de extrema necessidade, como, por exemplo, uma leucemia ou um transplante, um aconselhamento genético para alguma doença consumptiva, entre outros. Em casos excepcionais, agora, a identidade do doador jamais é revelada. A identidade do receptor jamais é revelada. Não há como se perquirir nome, herança, convivência e nenhum outro tipo de obrigação, nem de uma parte, nem de outra. Não incidem as relações parentais, familiares, obrigacionais, no caso da reprodução assistida heteróloga. Também não pode o marido, partícipe de uma relação de filiação heteróloga, amanhã vir entrar com uma ação de investigação de paternidade querendo desfazer aquela relação. Por quê? Porque seria atentatório à dignidade da pessoa humana, da mulher e do filho. Por quê? Porque para fazer a reprodução assistida heteróloga, antes de mais nada, assina-se um documento já conhecido da maioria dos senhores, chamado consentimento informado, onde a autonomia do paciente vai ser demonstrada bilateralmente, a mulher aceita, o marido aceita que seja feita a inseminação de seu filho desta forma. É claro que, sendo com material de doador, não vai ter identidade genética, não vai ter identidade de DNA. Se fizer um exame de DNA, é claro que aquele filho, biologicamente, não é filho daquela pessoa, porque o material é de outra, é um material doado. Quando, então, o marido pode desistir? Não pode mais desistir? Pode. Até o momento da introdução do material genético no corpo da mulher. Até a produção do embrião ou até a simples separação do material genético, há o direito ao arrependimento eficaz. A partir dali, não mais. Uma vez introduzido no útero da mulher e produzido o embrião, iniciando aquele starter vital, começando a vida, já não se falando mais em embrião, mas em nascituro, o direito começou a proteger aquela criança nos moldes do artigo 2º do Código Civil, que diz: a vida começa com o nascimento, a personalidade começa com o nascimento com vida, mas a lei coloca a salvo os direitos do nascituro. Não se está aqui se discutindo vida, nem vida clínica, nem nada. Está se discutindo
personalidade jurídica, personalidade civil, proteção legal. Uma vez que o starter vital ali está. Os demais incisos do artigo 1597, eles tratam daquelas presunções do casamento, mater sempre certa est, filho é filho havido, aquela presunção pateriste dentro do casamento, e ele abre algumas exceções. Uma delas, no inciso 4, é essa da reprodução heteróloga, também, no inciso 5º, essa da reprodução heteróloga. Temos também a reprodução homóloga a qualquer tempo, mesmo que falecido o marido, trazendo, apesar disso, uma lacuna. Por quê? Porque não disse expressamente que pode ser falecida a mulher ou falecido o marido, e também não colocou expressamente a necessidade do consentimento informado, instruindo o prontuário médico para a realização deste procedimento, e tampouco está consignado também num outro documento, também de conhecimento de muitos dos senhores, que são as diretivas antecipadas de vontade, conhecidas por testamento vital, onde se coloca toda e qualquer deliberação atinente à sua vida, à sua saúde, não só nos momentos derradeiros de sua vida, mas sempre que você não puder mais exprimir a sua vontade. Ninguém pode estar livre de sofrer um acidente na tenra idade da juventude e deixou ali um esperma criopreservado. O que fazer com aquele material? A lei está branca. Existe uma lacuna. Não se sabe o que fazer. O simples resguardo do material genético não significa autorização expressa do marido ou da mulher para a utilização do mesmo depois da sua morte. E essa semana veio a mim, nas mídias sociais, uma ementa de uma ação que chegou às portas do STJ. Apenas a leitura daquela ementa me gerou uma dúvida. A questão era a seguinte: a possibilidade, o STJ deu reconhecimento da multiparentalidade num caso de reprodução assistida heteróloga, portanto com material de doador, seguida também de cessão temporária de útero. Tá certo? Numa primeira leitura do tema, o que me pareceu? Que o STJ estava passando por cima dessa questão do anonimato do doador. Como assim vai poder prever uma parentalidade passando por cima? Tudo bem que é uma norma deontológica, que não tem força exatamente de lei, mas de conduta ética e moral dos médicos. Mas eu penso que inviabilizaria a técnica se amanhã, hoje eu dou o meu material genético, amanhã uma decisão por ativismo judicial me põe um reconhecimento de paternidade ou de maternidade com todos os deveres decorrentes da multiparentalidade ou da parentalidade socioafetiva para eu cumprir. Será que eu estava afim de uma coisa dessa? Lendo o inteiro teor daquele julgado, que então bateu na última instância do STJ, eu entendi diferente, eu entendi como é que se passou. Eu entendi exatamente como se passou a questão. Um casal homoafetivo que, por conta disso, teve que se socorrer da cessão temporária de útero. Material de um dos cônjuges, material feminino de terceiro doado, gestado pela irmã de uma das partes. E o outro pai? Que recurso ele tinha para o reconhecimento daquela parentalidade tão almejada por ele, embasada aqui na socioafetividade, portanto, na outra origem, portanto, previsto no artigo 1593. Não se chocam esses reconhecimentos, o da multiparentalidade com o da adoção simples. Foi isto que o STJ reconheceu neste RESP de número 1608005 de Santa Catarina, que teve como relator o ministro Paulo de Tarso Sanseverino
e julgado recentemente, 14 de maio de 2019, por unanimidade, abrangendo então a temática da reprodução assistida heteróloga e na gestação de substituição. Vejam então os senhores que o assunto é complexo, o assunto tem toda uma dinâmica multifacetada, tem uma teia de leis a serem utilizadas, Constituição Federal, Código Civil, Código de Ética Médica, Resolução do Conselho Federal de Medicina, ingerência do Judiciário, parte doutrinária embasando para que finalmente a família possa se formar em relações de parentescos, unidos por vínculos não naturais, não civis, mas socioafetivo, vindo aqui para outra origem. Este é, por exemplo, um pequeno demonstrativo da dinâmica pós-moderna que o biodireito pode alcançar, porque poderia ter havido muitos debates em cima desta temática. Infelizmente, isso é tudo o que eu posso oferecer para vocês nesse exíguo período de tempo que a gente tem. Agora, vamos ver uma oportunidade para a sua carreira. Um maior desenvolvimento profissional, uma ampliação do seu conhecimento técnico, que leva a uma maior oportunidade profissional, porque você vai aprender a atuar em situações complexas, em situações emergenciais, que requerem um conhecimento imediato. E assim vai te facilitar a preencher esta lacuna enorme que existe no mercado de trabalho de profissionais que conheçam o biodireito, que saibam atuar no biodireito, utilizar os instrumentos do biodireito para rapidamente, com eficiência e eficácia, resolver os problemas do dia a dia jurídico ou médico hospitalar. Com isso, eu conto com 30 anos de experiência profissional na área do direito e 20 anos de experiência prática na área de pesquisa e ensino de magistério superior, em nível de graduação e pós-graduação. Programa de formação em biodireito e bioética. Método. O nosso método, ele representa um passo a passo para o seu desenvolvimento sustentável, sedimentado na área do biodireito. Aumenta a sua capacidade de dirimir os conflitos emergentes no biodireito, fazendo com que você domine um novo ramo profissional, uma nova área de atuação do direito, aumentando assim tanto a sua atuação no escritório, quanto o seu rendimento, quanto o aumento da sua clientela, quanto economizando o seu próprio tempo para resolver as questões complexas que acontecem aí no seu dia a dia. Esse nosso curso, ele é destinado a médicos, advogados, professores, pesquisadores, alunos, cientistas, pessoas que estão ligadas operacionalmente ao direito e à área da saúde e da medicina. Conteúdo. Nosso curso conta com 8 módulos específicos, levando a 12 horas de videoaula. Além disso, ele tem um material de apoio que conta com elementos de áudio e PDF. Como suporte, oferece um chat de dúvidas, onde eu vou estar ali, ao alcance da sua mão, para resolver todas as questões, comentários, perguntas, dúvidas que existirem, que aparecerem no decorrer dos nossos módulos, da nossa leitura do nosso PDF, da sua atuação profissional. Quanto à comunidade no Facebook, como benefício, o grande diferencial do curso, o grande benefício é o aproveitamento integral e incondicional do seu tempo. Você acessa em qualquer hora, tempo, lugar que você quiser,
quantas vezes você desejar, sem limitação. Também temos disponibilidade de PDF, um investimento diferenciado, porque o que tem de gente por aí gastando tempo de deslocamento nas grandes cidades, gastando um enorme investimento financeiro para ir buscar, com uma qualidade às vezes nem sempre tão comprovada, ensinamentos de bioética e biodireito, porque é um campo restrito que está se ampliando e tem pouquíssimos profissionais gabaritados, competentes, que sabem destrinchar o biodireito. E ele traz, principalmente, um aprendizado gradual e concreto e sedimentado, onde aos poucos o aluno vai aprendendo sedimentadamente, enraizando seu conhecimento geral para poder aí transformar-se e utilizar esse conhecimento com proficiência no seu dia a dia profissional, seja na área de escritório de advocacia, seja na área de consultoria, nesta área também jurídica, seja na área hospitalar, nas câmaras de bioética dos hospitais e até nos dia a dia dos seus pacientes. Bônus. O nosso curso Formação de Biodireito e Bioética, ele conta com um bônus diferenciadíssimo. Casos jurisprudenciais comentados nos tribunais superiores, nos tribunais de segunda instância e também julgados de primeira instância. Questões comentadas de concursos públicos, magistratura, procuradoria, promotoria, concurso OAB, questões de provas de concurso de ingresso para universidades e até questões de provas de alunos. Disponibilização de artigos científicos de minha autoria. Fornecimento de modelos de peças processuais em matéria de biodireito. Comentário de cases práticos na área jurídico e hospitalar. Faremos também, como bônus, uma incursão no direito médico, valendo-se dos princípios básicos e dos temas principais, como prontuário médico, alta pedida, internação compulsória e demais elementos de responsabilidade civil de médicos e profissionais da área da saúde, hospital, nosocômio e plano de saúde. E, por fim, a elaboração de um testamento vital dentro de toda a sua completude e magnitude de importância na atualidade. É um bônus diferenciadíssimo. Agora a melhor parte, o investimento. Quanto você vai investir por todo este curso, por toda essa formação? Apenas R$ 997. Não. Esse preço foi riscado. Para essa turma de hoje, que está se iniciando hoje, todo o nosso curso de formação de bioética e biodireito, por R$ 397, ou 12 vezes de R$ 38,68 apenas. Link nos comentários. Acesse ali e adquira o programa. E é só aguardar o grande diferencial na sua vida profissional. Nosso programa oferece uma dupla garantia de satisfação dos alunos. A primeira delas, uma garantia incondicional de 45 dias. Envia um e-mail e você tem o valor devolvido integralmente. Ou melhor, você ainda está na dúvida? Você não tem certeza? Adie essa dúvida por mais 45 dias. Você tem 45 dias para checar se o curso está de fato preenchendo a sua necessidade. E a gente tem uma segunda garantia. Uma garantia condicional de 45 dias.
Esse curso não te serviu? Você não aprendeu nada? Mostre o que você não entendeu e nós devolveremos todo o seu investimento integralmente. E a partir daí, nós podemos concluir basicamente 3 coisas importantes. A primeira delas, você não vai participar. Não vai participar, vai continuar com as suas incertezas, com as suas dúvidas, com as suas dificuldades. Vai continuar renegando clientes, vai continuar tendo que recorrer a colegas para resolver problemas do seu dia a dia. Você vai buscar informações por fora, sozinho, buscando livro, buscando revista, acessando links. Isso demora tempo, demora dinheiro, traz insegurança. Ou então você resolveu facilitar para você e participar do nosso programa de formação em biodireito e bioética e facilmente deslanchar profissionalmente. A garantia do seu investimento está 100% nas minhas costas. E eu garanto que você vai sair transformado como tantos alunos meus assim o fizeram. Gente, muito obrigada. Muito obrigada por esse espaço, por esse tempo que vocês dedicaram para mim, que vocês permitiram que eu falasse para vocês de um tema que eu tanto gosto, que eu amo, que me encanta e que eu tenho essa missão, que é de ensinar, que é de traduzir, que é de empurrar para frente todo aquele que me procura para saber sobre biodireito, uma das minhas grandes áreas de atuação, ensino e pesquisa. O bônus, aquele bônus prometido, logo vai ser enviado nos comentários. Um abraço.